Pessoal, queria agradecer mais uma vez, acho que já falei se não com todo mundo, quase todo mundo, mas queria agradecer mais uma vez a presença de todas nessa tarde. Acho que o grande legal aqui do dia é a gente fazer realmente uma interação. Então, a gente vai ter alguns painéis, já vou falar um pouquinho do cronograma, e aí no final de cada painel que a gente tiver aqui, eu vou trazer alguns convidados para a gente conseguir bater um papo, para a gente conseguir realmente trocar uma ideia sobre os determinados assuntos. Tá bom? Então, pessoal, acho que antes de começar, eu só queria, obviamente, falar um pouquinho da WZ. Tem gente aqui que já conhece a gente, tem parceiro nosso aqui de mais de 3 anos, mas também tem alguns escritórios aqui que conhecem a gente, talvez por matéria, talvez por alguns conteúdos que a gente trouxe aqui para fazer uma reaproximação. E aqui uma coisa que eu venho discutindo com os escritórios, venho discutindo com os sócios sempre, qual que é o legado, o que a WZ quer fazer, né? Obviamente a gente quer gerar retornos aos sócios, como a Vertex, mas também e a mim e todos os outros sócios, mas a gente também tem todo um posicionamento em relação à WZ, né? Estava falando ali fora, eu estou há mais de 10 anos no setor de assessoria, e a WZ está aí prestes a fazer 6 anos, e a gente sempre foi uma empresa B2B. Então, a gente tem diversos locais no mercado, eventualmente alguma outra frente nossa, que você vai ter algum outro prestador de serviço que faz determinado trabalho para o B2B. O objetivo da WZ é a gente, ao longo do tempo, gerar essa melhoria para o setor. Então, a gente quer que, ao longo do tempo, você consiga gastar mais tempo, mais energia, investir o seu dia a dia em atender melhor o seu cliente, desculpa. Então, o grande ponto aqui que a gente sempre traz, tudo que a WZ vai fazer é para deixar a operação cada vez mais light, para que a operação consiga gerar mais crescimento, mais expansão, mais profissionalismo, e por isso que tudo que a gente faz tem essa premissa. Então, tudo que a gente for fazer e tudo que a gente for ofertar para o escritório, sempre vai ter uma cabeça de eu vou fornecer algo para o escritório conseguir trabalhar melhor e conseguir crescer mais, ou ser mais profissional e, consequentemente, atender melhor o cliente. Isso surgiu lá na premissa lá atrás, há 6 anos atrás, quando a gente falava de tecnologia, que na época nem XP falava muito bem de tecnologia, e quando a WZ fundou, a gente até hoje tem esse viés tecnológico muito forte, se falava muito de tecnologia direto para o cliente final. Então, a gente tinha naquela época fintechs, e ainda tem, que falavam muito em fornecer um serviço diretamente para o cliente final. Então, quero melhorar o setor de investimento. Quero melhorar a forma como o cliente é atendido no dia a dia no Brasil, na forma geral. Então, o pessoal criava uma tecnologia, criava soluções para atender direto ao cliente final. E a WZ nunca foi isso, a gente sempre foi B2B, a gente sempre atendeu 100% dos nossos clientes, aí 95% dos nossos clientes são os antigos agentes autônomos, escritórios de agentes autônomos, 5% ali entre a consultoria e o Wealth. Então, acho que o grande ponto aqui, para deixar bem claro para todo mundo, é que a gente quer ter próximos da gente assessorias mais bem administradas para que essas assessorias consigam atender melhor os clientes. Perfeito? Esse é o nosso motim, é isso que a gente faz no dia a dia, porque a gente sabe que empresas que administram mal o seu negócio acabam gerando prejuízo para o seu cliente no final do dia. Não só pela desorganização, eventos, saída de sócios que geram problemas para o cliente, de onde o cliente está, para o cliente fazer transição, mas até assessorias que geram prejuízo e tem que acabar vendendo o produto para gerar determinada receita, para dar um ajuste no caixa da operação. A gente sabe que isso acontece e a gente sabe que isso não é tão anormal assim como a gente acompanha no mercado. Então, a nossa cabeça e tudo que a gente vem fazendo no mercado segue essa linha de fazer com que a empresa seja mais bem administrada, e para ela ser mais bem administrada, ela precisa seguir algumas outras vertentes que a gente vem acompanhando no mercado. A gente está, sim, talvez no movimento de mercado melhor do que a gente tinha no semestre anterior, tá? Então, acho que aqui já é um sentimento meio que geral do mercado, que talvez a gente esteja saindo daquele momento que a gente estava no primeiro semestre. Então, o segundo semestre parece que está vindo com ventos fortes. Então, a gente está realmente num tom mais positivo de mercado, não só por questão de bolsa, mas por um quesito geral. Exemplo, a gente já está vendo cada vez mais movimentação de contratação de profissionais, de M&A, muita conversa de M&A acontecendo, tudo junto com a nova resolução. Acho que vai criar todo um novo ambiente de negócio para o mercado que vai acelerar. Óbvio que tem algumas outros entraves aqui que a gente vai discutir hoje, mas eu acho que todas essas mudanças, seja os novos ventos aí para o segundo semestre, seja essa mudança de resolução, é o objetivo da gente discutir hoje. Mas só para finalizar um pouquinho da WZ, e aí eu não vou me estender muito, porque dentro todo mundo recebeu um caderninho, onde fala as principais entregas da WZ.
Então, todo o serviço aí que vocês forem olhar, está descrito o que são as principais entregas que a gente vem fazendo com os nossos parceiros. Então, aqui você consegue entender o que são entregas na área de implementação de estratégia e operacional do escritório. Você consegue ver o que a gente participa, por exemplo, de conselho de administração. A gente entrega relatórios de análise de margem, ROI por profissional trimestralmente, semestralmente, o que a gente entrega recorrentemente. Na parte de remuneração, carreira, o que a gente entrega na estruturação da empresa, o que a gente faz recorrentemente, mensalmente e trimestralmente. Na parte de expansão, então, no modelo de contratação de profissional, nas simulações de caixa da operação, da viabilidade, do valuation do negócio, da atualização dessa estrutura no dia a dia, seja mensal ou trimestral. Perfeito. E também na parte financeira. Então, aqui a parte financeira a gente consolida, a gente faz o financeiro inteiro do escritório. Isso envolve desde assumir a sua tesouraria, contas a pagar, contas a receber, boleto, até a parte de contabilidade, a parte de controladoria. Então, aqui vocês conseguem olhar tudo desde o início. Essa parte vem sendo cada vez mais demandada aqui internamente na WZ, muito por uma questão societária e financeira dentro do negócio. A gente sabe que os escritórios, e a gente vai falar muito hoje, vieram fazendo o financeiro como dava para fazer, como todo empreendedor faz. Como é que eu faço? Pô, vou quebrando parede e eu vou fazendo o financeiro da forma como eu vou fazer. E isso está impedindo diversas coisas de acontecer no mercado. Tipo de coisas. M&A. Diversos M&As não estão acontecendo porque eu não tenho um financeiro muito bem feito. Não estou falando que está sendo mal feito, mas muito bem feito eu tenho um RP contábil, eu tenho um RP financeiro, eu tenho os lançamentos da forma correta, certo? E aí a gente vai falar um pouquinho mais de hoje sobre isso. Então, quando a WZ entra dentro do escritório, a gente valida a DRE dos últimos 12 meses do escritório, a gente valida a parte contábil, e aí vai ter painel para vocês, a gente vai trazer o CFO da WZ para vocês entenderem, ele que faz a parte do financeiro dos escritórios, o que são esses riscos, o que a gente tem hoje dentro do potencial ou também ao analisar dentro de um escritório de assessoria. E aqui também tem todas as entregas que a gente faz, né? Mensal, como fechar o DRE, atualizar o valuation, fazer a parte de orçamento, de P&L de profissionais, filiais e por aí vai. Tá? A parte societária, e partnership entra a mesma coisa. Muita gente falou ao longo dos últimos semestres sobre estruturação de acordo de sócio. O pessoal foi lá, contratou um escritório de advocacia famoso, estruturou esse acordo de sócio e agora se vira. O que eu quero dizer que se vira roda o teu partnership. Como é que você vai rodar o seu partnership? Fala com a sua contabilidade. Então, mais uma vez, a gente entendeu que isso acaba ficando muito isolado. O que eu vou ter? Vou ter um escritório de advocacia, vou ter uma contabilidade externa, vou ter um financeiro interno e pouco se comunica. Então, o trabalho da WZ em fazer a empresa mais bem administrada, eu consegui fazer com que esse círculo feche. A estratégia, o modelo de carreira, de remuneração, de expansão, financeiro, contabilidade, jurídico. Porque na hora que eu tenho que rodar o partnership, eu vou emitir novas cotas, vou fazer aumento de capital, como é que eu vou fazer, o que isso impacta, qual contrato eu vou colocar na mesa, se eu tenho um profissional entrando ou saindo, o que eu vou estruturar. Então, aqui a gente faz toda essa análise de contratação de novos profissionais, bota esses contratos de pé, analisa o seu acordo de sócio de acordo com a sua estratégia, alinhado não só para quesito de valuation, que é como todo mundo quer discutir, mas em quesito de governança, de dia a dia do negócio, e isso depende de cada operação. E aí atualiza a cap table, bota tudo isso de forma transparente dentro da plataforma da WZ. Então, hoje, todos esses parceiros nossos, cada vez mais estão com a plataforma de pé. Alguns que estão aqui estão entrando com a plataforma agora, alguns já têm a plataforma já tem alguns meses, que é onde você consegue ter toda a parte de contratos. Então, cada assessor seu tem um login, os seus gestores têm um login geral que consegue visualizar. Então, o seu assessor consegue entrar lá, ver como é que está a parte contratual, o que assinou, o que não assinou, que isso é uma coisa que alguns escritórios ainda escondem, né? Eu acho que talvez o setor de assessoria seja um dos únicos que fala para as pessoas que assinam um contrato que você não pode ter a sua via, né? Eu assino algo e eu não posso ter algo que eu assinei. E isso está gerando churn, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A parte de gestão de cap table, para você como é que está a parte societária, o valuation da empresa, a parte financeira. Então, o ponto de você colocar toda a sua situação da empresa no local só, ao ponto de você fazer com que o seu partnership seja transparente de verdade, né? Eu acho que é um sinônimo quase, né? Se eu falo de partnership, eu tenho que falar de transparência. E não é o que a gente vem acompanhando no mercado, e a plataforma está fazendo bem essa entrega para os escritórios. Perfeito? Então, a gente não é só serviço, como eu falei, a gente também tem essa parte de tecnologia. A gente vai falar muito hoje sobre a nova resolução,
E aqui a gente tem alguns módulos para nova resolução, que depois a gente pode conversar com vocês, que é desde revisão estratégica, repensar no modelo de remuneração da empresa inteira, falando de CLT, PJ, modelo de sócio, e a parte de contratos, como é que eu vou ter que ter contrato para isso. Toda a parte de financeiro, contábil e expansão da empresa é um outro módulo. E o módulo 3, que envolve muito a questão societária, né? Desde constituição de uma empresa nova, como uma consultoria CVM, ou até a estruturação de holding, grupo societário. Perfeito. E aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Então, feita a introdução um pouquinho da WZ, principalmente para quem não está tão próximo da gente. Hoje o cronograma, vou falar um pouquinho das dificuldades de M&A, riscos trabalhistas. Aí a gente vai ter um painel para falar um pouquinho de riscos trabalhistas hoje no mercado, para ninguém se apavorar também, que tem que começar a fazer as coisas da noite para o dia. Não é isso que a gente vai trazer, mas vai também tentar trazer para vocês um pouquinho o que é o real risco trabalhista do setor e como mitigar esses riscos. E aí, no final, a gente vai trazer os dois advogados, o Igor, que é o advogado da WZ, um dos advogados da WZ, e o Cook, que é um sócio da WZ também, que eu acho que todo mundo conhece. Puta, representou a BAE lá no início, tem anos de experiência no setor. Perfeito? Está aqui na frente. Estava lá atrás. E aí, alterações no modelo de negócio, um painel também, vou trazer o consultor e o CFO da WZ, e o novo partnership, falar um pouquinho sobre como é que vai ser essa nova dinâmica do partnership, com CLT, com PJ, como é que a gente vai fazer essa estrutura, e aí vou trazer o Patrick. Para quem não sabe, o Patrick é nosso sócio, via Vectis. Tá? O Patrick foi um dos caras que auxiliou a XP a botar o primeiro modelo de partnership de pé. Acho óbvio que esse modelo de partnership já veio sendo alterado ao longo do tempo, principalmente agora na hora do IPO, mas vai falar um pouquinho sobre essa estruturação de partnership e como que a gente pode pensar num modelo agora que envolve algo mais similar com a corretora, com sociedade empresarial. Perfeito? Então, pessoal, entrando no primeiro painel, que é dificuldades de M&A, acho que o que a gente vem acompanhando no mercado como um todo, né? A nova resolução, ela trouxe, ou na verdade até um pouco antes da nova resolução, né? A tese da maior parte do setor, de muitos escritórios do setor, o que era? Vou crescer, vou estruturar todo o meu modelo de negócio, ou seja, vou ter tudo que a WZ eventualmente pode me ofertar dentro de casa, certo? Não vou botar essa estrutura interna, em vez de eventualmente ter um parceiro junto, e vou sair consolidando o mercado. Então, essa foi a tese de muita gente e continua até sendo a tese de muita gente. Então, a partir da nova resolução, começou a acelerar, e a gente acompanha isso muito de perto, porque a gente é a área de M&A de alguns escritórios, como eu comentei agora há pouco, essa aceleração de conversas, de como essas conversas vão acontecer, seja incorporação, seja fusão, e como que esse negócio realmente está acontecendo dentro do mercado. E o que a gente acaba vendo é que de todas as conversas que a gente faz, e a gente faz 1, 2, 3 conversas, às vezes, por semana sobre M&A, está tendo uma taxa de conversão assim, muito próximo de 0. E aí a gente trouxe para cá quais são os principais pontos de dificuldade de M&A. Porque a gente vê que, às vezes, isso toma uma energia tão grande, mas tão grande dos sócios fundadores, que isso acaba até travando um pouco o crescimento em outras frentes. Seja abertura de novos negócios, seja atração de assessores, pessoa física diretamente, em vez de fusão. E aqui eu acho que o que a gente quer trazer é mais ampliar a cabeça dos dois lados em relação a quando está sendo pensado em fusão ou incorporação. Então, quando a gente fala de M&A, a gente tem alguns macroprocessos aqui, quando a gente fala especificamente no mercado de assessoria. Isso daqui, eu acho que a gente poderia abrir isso em quantos macroprocessos fosse possível, mas, assim, de forma simplificada. Tem um primeiro momento, que é o momento de identificação da operação, onde eu entendo qual é o perfil da operação que eu quero ir, qual é os sócios que eu estou lidando, qual é o momento dessa operação. As negociações preliminares, né? Então, o que eu vou previamente já estabelecer. E aqui, às vezes, a gente vê muito escritório tentando pular do primeiro processo para o terceiro processo. Já para o due diligence, já para fazer, e perde muito tempo. Aí, quando volta para a segunda etapa, quando vai lá falar de valuation, governança, o negócio para. Então, você gasta tempo, fica lá negociando, fica naquela parte comercial, sabe? Que um não quer gerar um atrito com o outro e fica naquele namoro, mas na hora que é para falar do vamos ver, do que é bom mesmo, aí a conversa esfria e acaba não acontecendo. Então, até toda vez que a WZ chega na mesa de negociação, a gente normalmente entra a partir dessa etapa, né? E a gente sempre fala para os escritórios parceiros o seguinte: não perde tempo se você não passar da segunda etapa. Não vai olhar lá para o due diligence, não vai fazer a parte de assinatura de termos, integração, se você não falar da segunda etapa, se você não falar do que realmente interessa, o que são números viáveis, não precisa cravar o número, não precisa acertar a governança, não, mas pelo menos ter muito bem claro o que esse M&A vai acontecer. Perfeito. E a parte do due diligence, que entra para aí sim fazer uma análise bem feita de financeiro, jurídico, operacional.
E aí entra no padrão, né, a assinatura de termos e a integração. Tá? Então, falando um pouquinho de cada processo, qual que é o grande ponto da identificação que a gente vê hoje, que a gente vê de falha hoje? O momento de identificação do escritório serve muito também da estratégia do escritório. Hoje a gente vê o escritório fazendo estratégia de M&A como se fosse juntar 1 mais 1, como se fosse só somar A e o C. E essa estratégia de basicamente somar A e o C, talvez possa ter funcionado no movimento de 2020, desculpa. No movimento de 2020, onde você juntasse A e o C, você ficava um pouquinho mais forte e conseguia pressionar um pouquinho mais a corretora. Mas essa estratégia de M&A, ela vem cada vez se tornando mais difícil de ser feita, não só porque é muito difícil realmente fazer M&A, né? 2/3 dos M&As no mundo dão errado, mas porque você precisa entender qual que é a sua estratégia. Sua estratégia é incorporar ou realmente fazer fusão? Porque fazer fusão é um negócio completamente diferente. Quando eu faço fusão, eu estou falando de governança, eu estou falando de outros tipos de negociação. Então, quando a gente vê muito bem claro isso, quando a gente vê as negociações, por exemplo, de escritório no modelo corporativo, certo? Escritório que tem frentes de negócio, já tem executivo, pessoas que não têm carteira, que estão tocando sua estrutura, com outros tipos de modelo de negócio. Vou dar exemplos claros que a gente vê de erro ou que acontece tem umas inspeções no mercado nessas horas de negociação. Quando eu tenho um escritório no modelo corporativo, incorporando o modelo de negócio inicial. O modelo de negócio inicial é aquele modelo onde eu tenho assessores puramente com carteira comercial, certo? E esse aqui eu já tenho executivos. Qual que é o grande ponto aqui? Normalmente, o escritório no modelo inicial, ele quer ser negociado como se ele fosse corporativo, certo? Então, eu brinco assim, acontece o contrário lá quando eu tenho fusão, né? Então, quando eu tenho um escritório corporativo se juntando com outro escritório corporativo, um dos escritórios corporativos, normalmente o menor, fala o seguinte: pô, eu estou aqui investindo, a minha estrutura ainda não fechou, mas não vamos olhar lucro, vamos olhar só IUC e ROA. E aí o que acaba acontecendo? Pô, não faz sentido, né? Tem um modelo corporativo, é para gerar lucro, porque eu tenho um executivo, eu tenho um custo lá dentro, eu preciso analisar isso com cuidado. Então eu precisava ter uma due diligence muito mais forte se eu estou fazendo uma fusão ou uma incorporação de um escritório corporativo comprando outro escritório corporativo. Na outra moeda, quando eu tenho um escritório corporativo comprando um modelo inicial, ou normalmente incorporando só uma carteira, esse escritório inicial ele quer se portar como um escritório corporativo. Ele fala, não, mas eu vou crescer, mas eu ainda vou criar meu modelo de seguro, eu ainda vou criar meu modelo de corporate, eu ainda vou ter um crescimento gigantesco. E aí acaba dando um gap muito grande da negociação e as coisas acabam não acontecendo, porque eu tenho toda uma dispersão de expectativas entre as partes. E essa dispersão de expectativas entre as partes, ela normalmente fica muito bem clara quando eu vou para a segunda etapa. Na segunda etapa, que aí eu começo a entender esse ponto. Mas só voltando antes para a segunda etapa, o grande ponto, se você realmente quer desenhar uma estratégia de incorporação, ou se você realmente está indo para uma linha de M&A, é você ser não só transparente em o que você está fazendo, se você está incorporando. Então, eu brinco assim, se você vai incorporar um escritório, fala que isso é incorporação. O pessoal chega lá para incorporar o escritório e fala assim, não, vamos fazer uma fusão aqui entre os... Não, pessoal, é incorporação, deixa bem claro, porque senão na hora que você for sentar para falar de governança, não vai ser discutido da forma como deveria ser. Mas, aí vamos falar assim, comercial, vocês são muito melhores que a gente, a forma como falar, aí fica também a cargo de vocês. Mas qual que é o importante de vocês entender aqui nesse ponto? Aqui é porque quando a gente vai para a segunda etapa, a gente trava normalmente nesses 3 pontos. Valuation, governança e o modelo de negócio. Aqui são os 3 pontos que normalmente um desses vai acabar travando. Então, por exemplo, valuation. Quando eu vou comprar ou vou incorporar um modelo inicial, o que eu estou olhando? Carteira. Puramente carteira de escritório. Então, eu tenho que olhar qual que é a lógica que eu vou fazer. Para cada deal, eu vou ter uma lógica diferente. Se eu vou fazer modelo, um escritório corporativo comprando um modelo inicial, é uma lógica, uma métrica, uma estrutura completamente diferente de um escritório do modelo corporativo. Então, como a gente coloca aqui, pô, vou fazer por múltiplo de AUC, exemplo, vou definir um múltiplo de AUC para os dois e vou chegar num múltiplo numa empresa final. Qual que é o múltiplo de AUC de uma empresa corporativa versus o múltiplo de AUC de uma empresa inicial? O múltiplo de AUC ele pode ser definido como uma decomposição de ROA, margem de lucro e múltiplo do lucro. Se eu for por esse tipo de métrica, que é múltiplo do AUC, eu deveria decompor as empresas para entender qual que é o ROA de cada uma, o múltiplo de cada uma e a margem de cada uma.
Se eu for por múltiplo de lucro diretamente, pô, como é que eu vou olhar múltiplo de lucro de uma empresa corporativa contra uma empresa inicial? São coisas completamente diferentes, por exemplo. E aí a gente volta na fusão mesmo, né? Dois modelos corporativos se juntando. Dois modelos corporativos se juntando, a gente teve um caso recente. Escritório que queria fazer fusão por AUC e ROA entre modelos corporativos. Não tem como. Porque o que eu estou falando? Pô, não vou olhar múltiplo da empresa, não vou olhar a margem da empresa. Você montou um modelo corporativo. Seu modelo corporativo ele tem que dar algum resultado. Senão, em tese, eu estou fazendo uma fusão, ou seja, adquirindo uma parte de uma empresa ali, como se fosse uma caixa preta. Depois que eu vou olhar executivo, onde que entra os executivos, qual que é o problema como um todo. Se essa etapa funciona, e aqui outras situações, né, comparação direta de algum outro indicador, revenue share, né, tem várias soluções que você pode encontrar para diferentes momentos da fusão. Né? Se eu tenho uma fusão entre escritórios de estruturantes, eu vou ter outro tipo de lógica, provavelmente, para entrar. Se eu tenho um escritório que está crescendo mais, que está no modelo no início, eu vou fazer uma fusão completamente diferente. Então, isso aqui para falar que você tem que sentar na mesa, botar os pingos no i, identificar a operação, falar o que cada um é, em que momento cada um está, entender qual que vai ser a lógica e aí sim aplicar a lógica. Não é tentar fazer tudo igual para tentar acelerar um negócio de uma forma só, porque tem grande chance de você cair nos 2 terços lá que acabam dando errado. Outro ponto falho que acaba dando é governança. Então, exemplo, o escritório que está sendo incorporado que quer ter a mesma governança do escritório que está corporando. Ah, quantas cadeiras de conselho você tem? Ah, tenho 6 cadeiras de conselho. Eu estou sendo incorporado, eu quero 3. Não vai funcionar. Ah, eu quero participar pelo menos com uma cadeira do conselho. Talvez também não funcione. Então, você que está incorporando, você tem que entender. Vou dar exemplo lá da XP. Pô, já pensou se todas as empresas que eles incorporassem tivessem uma cadeira no conselho? Não ia ter conselho que comportasse. Então, se você está indo para uma estratégia, talvez faça sentido você deixar claro que, para o conselho não dá. Você já tem isso definido. Se eu estou incorporando o escritório no modelo inicial, ele pode participar eventualmente de um comitê, ele pode participar de um conselho futuramente. Mas não dá para eu ficar prometendo cadeira para todo mundo dentro do conselho. Sabe? Então, a forma como esse conselho, como essa estrutura vai funcionar, aqui também trava bastante. Tá? Então, muito escritório, a gente já viu, por exemplo, escritório corporativo super grande, fazendo fusão ou incorporando um escritório também corporativo, mas na metade do tamanho, e esse escritório da metade do tamanho querer ter o mesmo assento, a mesma quantidade de cadeiras do que o escritório maior. Por quê? Porque na empresa dele ele é dono, ele faz o que ele quer, basicamente, e ele não está a fim de abrir mão dessa governança como um todo. E ele não precisa. E aí, mais uma vez, a gente vai sempre voltar a uma coisa que a gente já falou em vários eventos. Se eu tenho um modelo de assessoria, eu não preciso fazer fusão com o outro. Sabe? Aquele discurso de ou você se junta comigo ou você vai morrer, esse discurso já meio que caiu por terra. Todo mundo viu que o mercado de assessoria é quase uma empresa estatal, né? Não morre. Você ajusta ali depois, ou você fala com o governo e consegue reajustar a sua estrutura ao longo do tempo. E, por fim, o modelo de negócio. Qual que é a parte do modelo de negócio? Se vai ser em equity, se vai ser em dinheiro, qual que é o deal pré- e pós-deal, né? Qual é a negociação pré- e pós-deal, quanto de comissionamento, toda essa estrutura que vai acontecer. Então, esse aqui é um outro ponto que, na negociação inicial, a gente gosta de deixar mais claro. Exemplo, qual que é a sua estrutura de comissionamento hoje? Ah, você ganha 70? Tá, você vai vir para cá ganhando 70 por tanto período e depois vai ganhar 50, ou você vai vir para cá já ganhando 50. Você vai seguir o meu modelo de carreira? Ou não, vou deixar você seguir o seu modelo de carreira. Então, isso acaba travando, às vezes, lá na integração. A gente já fez um escritório de assessoria que, quando chegou na integração, isso daqui fez a estrutura voltar atrás. Porque fizeram, assinaram tudo, quando chegou lá para negociar o deal do comissionamento, os assessores não queriam aceitar, eles fizeram a fusão e voltaram a ser o que era. Então, gastaram tipo ano, quase, para fazer o negócio. Quando foi realmente para o vamos ver do comissionamento, os assessores, que não estavam sendo envolvidos nas conversas, não aceitaram, os gestores falaram, bom, mas os assessores não aceitaram, não vai dar para fazer, voltou atrás. Perfeito. E aí, a gente entra na terceira etapa, que é a etapa da due diligence. A primeira etapa da due diligence é a due diligence financeira. E aqui a gente traz o que seria um nível de maturidade de uma assessoria financeira. Isso aqui é muito o que a nossa parte financeira faz e acompanha junto com os escritórios.
e o CFO, o nosso CFO depois pode falar até um pouquinho melhor para vocês. Mas o grande ponto que a gente fala é, os escritórios ao longo do tempo, vocês são tudo de finanças, vocês sabem fazer a parte de finanças. Mas uma coisa é você saber fazer, outra coisa é você operacionalizar. Você tem uma plataforma de RP contábil, de RP financeiro, você realmente conseguir ter as suas rúbricas normais para ter sua análise de banco de dados, para você realmente conseguir fazer as análises de forma correta. Excel, pessoal, não é profissionalização. Se você ainda faz seu financeiro no Excel, provavelmente eu não consigo fazer uma análise de M&A. Porque como é que eu vou fazer uma análise de fusão entre operações, onde eu vou analisar banana com banana? Só que tu lança a remuneração dos sócios como dividendos, o outro lança como bonificação. Você lança marketing como investimento, ele lança como custo. Você tem a rúbrica de uma forma, o outro tem a rúbrica de outra forma. Então, se você não tem essa estrutura de banco de dados, não tem como fazer uma análise de M&A e uma due diligence correta. Ah, Felipe, mas os bancos também não têm a estrutura na mesma moeda. Sim, mas o banco não é um modelo de assessoria. O modelo de assessoria é um modelo igual. Vocês, em tese, têm as mesmas estruturas como um todo. Tá? Então, o grande ponto que a gente gosta de falar aqui, dá exemplo, comissionamento. Quando a gente vai olhar a base de estrutura de remuneração de profissionais, a gente pega para fazer o levantamento de DRE para trás dos últimos 12 meses, ou até DRE de cada profissional individualizado, a gente vai olhar as bases dos escritórios. Mesmo os escritórios mais bem estruturados que eu tenho lá um banco de Excel, onde eu tenho mês a mês, às vezes, uma planilha, uma aba, mas quando você vai olhar, é uma coluna nova que surgiu numa outra planilha, uma rúbrica que, às vezes, está lançada de uma forma num semestre, no outro semestre tem outra rúbrica. Não é um banco de dados comum para você conseguir fazer de forma analisável, né? Então, o que eu vou ter? Para fazer fusão e para fazer realmente uma due diligence financeira, em tese, eu deveria ter uma padronização dentro do setor. E para ter a padronização, eu precisaria ter um nível de maturidade maior. Aqui falha alguns M&As também. Tá? Então, alguns M&As falham porque eu não consigo fazer a due diligence correta. Vou fazer a fusão entre escritórios de corporativos. Quando eu vou chegar para olhar a estrutura para trás, tem algumas surpresas. Exemplo, escritório que na análise inicial, quando a gente foi fazer a decomposição do múltiplo de AUC, falou que tinha margem de 30%. Aí a gente foi olhar, toda a remuneração dos executivos estava sendo lançado como dividendos, ou seja, aquilo deveria ser custo, porque aquele executivo vai ganhar aquele resultado independente do que aconteça com a empresa, aquela remuneração, e a empresa não tinha margem nenhuma. O que acabou acontecendo? Eu não consigo fazer a due diligence correta, ou quando eu faço, esse negócio acaba indo para trás. Certo? Aqui só um pouquinho para vocês terem noção do como é que está o status do mercado como um todo, e a gente discutir um pouquinho. Hoje, quando a gente olha a estrutura de custo fixo do escritório, ela está basicamente dimensionada nessa estrutura. Tá? Então, 60% dos custos fixos hoje são despesa com o pessoal no escritório de mais 2 bi e de 1 a 2 bi. O que isso aqui está dizendo? Só para vocês terem uma noção, o que a gente está falando aqui é que, independente se você tem 1 a 2 bi ou se você tem mais de 2 bi, o seu custo fixo está na ordem de 60% de despesa, né? Na verdade, de despesa, está com pessoas. O que a gente está falando é que os escritórios não estão conseguindo ainda implementar a escala. Por que não estão conseguindo implementar a escala? Porque eles querem fazer tudo. Todo escritório, todo modelo corporativo quer ter tudo. Então, volta e meia, a gente conversa com um escritório para fazer diagnóstico lá, que tem uma equipe financeira de 6 pessoas, de 7 pessoas, tem jurídico interno, tem advogado interno, tem contabilidade interna. Escritório de 1 bi, de 2 bi que tem isso internamente. Pessoal, o escritório de assessoria é para ser light. Light, ele não precisa investir em tecnologia, ele não deveria precisar, pelo menos, investir nessa estrutura. E conforme a empresa vai crescendo, essa necessidade vai aumentar. E se você continuar seguindo a mesma linha, vai continuar mantendo o seu custo fixo na ordem de 60%. E aqui a gente já está apurando aquele dividendos do sócio, que não é proporcional, que é desproporcional, como custo de pessoa. Tá bom? Essa parte de dividendos é bem importante, porque a maior parte dos escritórios não faz isso. Mesmo às vezes, quando está com a gente, por determinado período, o sócio fala, não, mas bota como dividendos aí. Entendeu? Porque eles ainda não separaram o que é remuneração de executivo. Porque ele ainda não parou para refletir como que vai ser a remuneração dele ao longo do tempo. Então, o importante de refletir sobre isso, isso aqui é uma grande dificuldade de fazer M&A. Se eu vou fazer uma empresa nova, eu vou ter que dar uma transparência do que é um total comp de um CEO, de uma expansão, de uma área de produto, de alguém que é não comercial. Perfeito? Agora, entrando na parte da due diligence jurídica, né? Due diligence jurídica sempre se fala muito sobre a parte das, vamos falar, das declarações básicas, né?
basicamente que você eventualmente tem algum processo trabalhista, algum processo criminal, alguma coisa civil, você tem algum problema, algum débito da empresa ou não, ou na pessoa física, você tem toda aquela due diligence básica que o pessoal acaba fazendo. Uma due diligence que pouco se faz no mercado é realmente se você tem a atualização dos seus profissionais. Então, por exemplo, se eu vou entrar dentro do escritório de assessoria e me falasse, Felipe, o que tu olharia? A primeira coisa que você olharia para saber se esse escritório está indo bem ou está indo mal. Como é que estão os acordos desses profissionais e de quem que é cada base. Então, por exemplo, se eu pego um escritório de assessoria, onde não está muito bem claro definido, se a base é dele, se a base é do assessor, se o acordo de sócio ainda não define o que é cliente captado, o que é cliente doado, se eu não tenho os termos atualizados. O que é o termo atualizado? Sabe aquele não compete da saída, aquele não sonista da saída de 12 a 24 meses? Isso não funciona, pessoal. Todo mundo que está saindo aí não está funcionando, não está parando de pé. Então, quanto de tempo que eu fiz? É que nem jogador de futebol. Pô, eu fechei um contrato de 3, 4, 5 anos com esse profissional. Ah, mas eu fechei esse profissional, eu tenho um não compete ou não solicito da saída. Não está parando de pé. Então, o que eu olharia para cada escritório? Qual que é realmente o teu ativo? O teu ativo não são a base de assessores e a base de clientes. Então, eu preciso entender como é que são os seus contratos com os seus assessores. Se o teu contrato é aqueles contratos de 3, 4, 5 anos atrás, na hora que a gente vai fazer a due diligence jurídica do escritório, só tem uma forma para a gente resolver. Tem que atualizar o teu acordo de sócio e os termos individuais. Numa fusão, tu pode resolver isso. Senão, você deveria resolver isso antes mesmo da fusão. Então, o importante de entender esse caso aqui é que entender que eu só vou fazer essa atualização de due diligence quando eu olhar quanto de resultado cada escritório gera. Isso, ou cada assessor, desculpa, gera. Então, eu preciso entender, exemplo, nessa due diligence jurídica, como que isso se comunica com a minha due diligence financeira. E, para isso, eu precisava ter, por exemplo, DRE de profissional. Muitas vezes subdimensionado para o escritório. Fala, pô, beleza, nice to have DRE de profissional. Muito legal. Mas a DRE profissional, na nossa cabeça, não é nice to have, é meio que obrigatório. É que nem eu tenho uma fábrica, eu gosto de falar, que vende cadeira e mesa, e eu não sei qual que é a margem da cadeira e qual que é a margem da mesa para saber quanto que investimento que eu tenho que fazer em maquinário para produzir mais cadeira ou mais mesa. Parece meio irracional eu falar isso dentro de uma fábrica, né? É a mesma coisa eu perguntar para dentro do escritório quanto de cada margem cada profissional está gerando para você. Então, às vezes, eu vou lá, faço um negócio com o escritório de assessoria, mas quando eu vou olhar a margem ou o ROI de cada profissional, é tudo negativo. Por quê? Porque você fez tanto investimento errado nesse profissional, porque eu vou comprar uma empresa que esse profissional nunca vai se diluir e esse ROI nunca vai virar positivo. Então, como é que eu vou comprar uma empresa onde eu vou fazer análise da due diligence jurídica e financeira com esse escritório, onde todos os profissionais estão com ROI negativo? Ou seja, eu já botei tanto dinheiro em mínimo garantido, em luva desses profissionais, que nunca vai virar esse negócio. Então, esse cuidado de se ter na hora da due diligence, isso não atrapalha os M&As hoje, mas vai atrapalhar a incorporação. Isso daí é o motivo das empresas depois não acabarem não dando certo. Porque depois que você faz essa DRE para o profissional, você fala, cara, a única forma de eu fazer isso aqui funcionar, eu tenho que vender para a corretora mesmo. É a única forma para eu botar um dinheiro no bolso e ir embora. Mas a empresa realmente ser boa para sócio capitalista, para as mudanças da resolução, que é o que a gente está discutindo hoje, isso acaba sendo um pouquinho mais problemático. Perfeito. Então, pessoal, aqui é um pouquinho mais sobre os riscos ou as dificuldades que a gente está vendo no M&A. Eu quis começar esse primeiro painel porque a gente entende que toda mudança da resolução ela é meio que pautada nesse modelo de incorporação e sócio-capitalista do setor. E isso traz essas dificuldades que a gente está vendo hoje no setor. Quase que semanalmente a gente tem um investimento diário da nossa equipe de M&A para fazer os M&As acontecer. E eles não acontecem porque a gente tem essa assimetria de informação. A assimetria de informação dos dois lados, tanto do comprador como da área do vendedor. Então, a gente aqui está tentando trazer, inclusive tem escritórios aqui que estão negociando M&A, para todo mundo botar os pingos no i, sentar e fazer o negócio acontecer. E a gente, obviamente, está à disposição para acelerar esse negócio. Tá? E isso tudo também vai guiar as outras pautas do dia de hoje, que são riscos trabalhistas, modelo de negócio e o novo partnership. Falando um pouquinho de risco trabalhista agora, que é um ponto que a gente também deveria fazer de análise do due diligence quando a gente vai entrar. Então, a partir de agora, toda vez que a gente for fazer, pelo menos, o M&A do escritório, a gente vai fazer uma análise lá jurídica de due diligence para entender qual que é o risco trabalhista ou passivo trabalhista desse escritório. Se ele já resolveu isso ou não resolveu e se já está encaminhado. Aqui um passo para trás. Não é para se apavorar, tá, pessoal? Tipo, agora a resolução mudou, a gente tem algo para acontecer no setor, mas você tem um período para resolver isso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, não é para sair mudando na frente de todo mundo, é para ir acompanhando o setor como um todo,
Mas é importante você também não subdimensionar esse risco. Sabe? Não dá para ficar sentado, não fazer nada e esperar que o risco venha. Ou que ele vai bater na porta de outro e não na gente. Pode ser que seja na nossa porta que bata. Certo? Pode ser que o MPT venha para tudo geral. A gente não acredita que possa ser, mas pode ser que aconteça. Então, o que é o risco geral do setor, né? O risco do setor, e aí a gente fez um estudo, ele está dentro do assessor uma cota. Certo? O assessor uma cota, que a gente veio falando, e a gente vai falar muito sobre o que vai mudar para esse assessor uma cota, ele é basicamente aquele assessor que pode processar um escritório de assessoria. Não quer dizer que ele vá processar, mas é ali onde está sofrendo um pouquinho a deturpação do modelo de negócio. Porque até agora, ou até junho pelo menos, vocês não podiam contratar o assessor via CLT ou PJ. Então você tinha que o quê? Era o único modelo de entrada. Eu trazia esse assessor, ele ficava com uma cota, eu remunerava ele via dividendos para ele receber, e ali ele ficava por um período de tempo. Se a gente olha o setor, aproximadamente 70% dos profissionais hoje têm uma cota. E isso acaba gerando passivo. E esse passivo, que é o passivo trabalhista, ele pode ser contabilizado em até 5 anos. Tá? Então, até 5 anos para trás, você poderia ser processado e requisitado esses passivos trabalhistas. Certo? Não quer dizer que vai ser sobre isso, a gente vai discutir mais para frente, não quer dizer que você vai perder sobre 5 anos. Mas, por exemplo, hoje, pelo menos até junho, na verdade, todo mundo que sofria um processo trabalhista no setor tinha a defesa do seguinte: eu não podia contratar como CLT, eu não podia contratar como PJ, só podia contratar como PJ, como sócio, desculpa. Se isso aqui é sócio, isso aqui não é para a justiça trabalhista. Isso aqui é, eventualmente, para uma arbitragem, para um litígio societário. E aí a justiça trabalhista não podia julgar aquele processo como um todo e a assessoria acabava ganhando. A partir de agora, não tem mais essa desculpa. Então, a partir de agora, a justiça trabalhista ela pode, sim, julgar os trabalhos de processo trabalhista. Então, se um assessor uma cota processar uma assessoria, pode falar o seguinte: meu vínculo aqui é societário, mas é deturpado. Não é vínculo societário, eu não sou sócio dessa empresa, eu tenho um vínculo trabalhista. E aí a justiça trabalhista vai julgar esse processo. Quando abre esse precedente, a gente abre precedente para o risco Brasil. Segurança jurídica gigantesca, e aí abre o risco também para sofrer o processo de até 5 anos para trás. Então, o que a gente fez? A gente pegou todo o vínculo de todo assessor e falou quando que esse assessor entrou, quanto de tempo que ele tem, qual que é a remuneração média do setor, e a gente fez o risco do setor como um todo. Esse risco do setor ele varia para cada profissional de 40% a 200%. E existe uma máxima no mercado que é pague mal, pague 2 vezes. Que é a parte onde acabou acontecendo com os bancos lá atrás, quando sofriam processos bancários, de bancários, acabavam pagando 2 vezes a remuneração desse profissional. E, normalmente, essa remuneração de 2 vezes vem por causa de hora extra e todos os outros benefícios que o profissional deveria ter ganho e nunca ganhou. Perfeito? Então, o que a gente está falando é que o passivo trabalhista hoje, se a gente pega esses assessores uma cota, gira algo em torno de 500 milhões a 2,7 bi. Isso gira algo em torno de 13% a 67% do valuation da empresa, do setor, desculpa. Tá? Então, se a gente botasse na média, eu tenho, óbvio, escritórios aqui que tem passivo de 120%, 140%, e a gente vai ter escritórios que, sim, tem passivo de 2%, parceiro nosso, por exemplo, que tem sócios e tem quase ninguém de uma cota. Então, se você tem muito assessor uma cota, problemático, você já tem que começar a pensar em como você vai resolver esse problema. Não precisa ser amanhã, não precisa ser da noite para o dia, mas você já tem que começar a tentar encaminhar o seu modelo de negócio para diminuir esses assessores uma cota e parar de fazer com que os novos assessores sejam com uma cota. E aí, obviamente, se você não tem esses assessores uma cota, segue o jogo da forma como você está fazendo. Tá? E esse aqui é o processo até 5 anos. E a gente vai discutir um pouquinho, eu vou chamar o Cuca, eu vou chamar o Igor também para a gente falar se esse realmente é um risco efetivo, se não é, se eu for processado, não deveria ser processado só a partir de junho. Então, isso é um risco que a gente vai discutir no painel. Tá bom? Mas, e aí, assim, por que existe, ou talvez o que é esse risco? Né? O risco, basicamente, de alguém te processar, que é o que muito mercado fala, é pessoalidade, onerosidade, não habitualidade, eventualidade, subordinação e alteridade. Até a alteridade, acho que o setor entende muito bem. É tipo assim, cara, se o assessor tem meta, se o assessor tem horário, se o assessor tem um líder, se o assessor é cobrado, ele basicamente tem um vínculo com a minha empresa. Se é uma cota, ele pode sim falar que é vínculo trabalhista, porque ele tem toda uma meta. Mas, do outro lado, a gente que é sócio de empresa,
a maior parte de vocês são, sim, os sócios, até os sócios fundadores da empresa, a gente também tem cobrança. A gente também tem horário, a gente também tem meta. Como sócio da empresa, a gente tem toda essa parte que existe aqui dentro do negócio. Se você tem um investidor, você vai ter também toda a cobrança, vai ter toda a estrutura que você deveria ter, ou que até, eventualmente, o CLT tanto reclama que tem. O que os escritórios normalmente fogem é a alteridade. Quer tratar o sócio como sócio. Então, se você tem um sócio como sócio, você deveria tratar esse sócio como sócio. O que seria tratar esse sócio como sócio? Você deveria não só fazer com que ele tenha pago pelas cotas, que ele receba prolabore, que ele receba dividendo desproporcional. Você precisa dar informações para esse sócio. Como é que está a DRE da tua empresa? Quais foram as atas que tiveram na tua empresa? Como é que está o conselho da tua empresa? Não dá para você tratar o sócio como sócio e não deixar ele ter acesso ao acordo de sócios da empresa. Não dá para você falar que a pessoa é sócio e você nunca ter pago pro labore, você nunca ter feito um dividendo desproporcional, sabe? Para você não ter transparência na sua empresa. Então, a partir do momento que você começar a entender esse novo modelo do partnership, para você ser sócio, tem que pagar pela cota mesmo. Entendeu? Não dá para ficar dando cota para todo mundo na empresa. Você pode fazer um ou outro caso isolado, algum modelo diferente? Pode. A gente vai discutir isso no último painel com o Patrick. Mas sócio, para você mitigar isso, o sócio tem que ser trabalhado como sócio. E ser sócio, mais uma vez, tem que pagar pela cota. Porque é o seguinte, imagina, se alguém que pagou pela sua cota processar a sua empresa. Aí ele vai lá e fala, pô, seu juiz, eu sou vínculo empregatício aqui. Aí está lá ele tirando 50 mil reais ou 30 mil reais, que seja, e pagando as cotas da empresa. Aí fala, pô, mas tu comprou as cotas do negócio? Tu está falando que tu não é sócio, que tu não tem vínculo societário? Agora, tu tem uma cota, tu nunca pagou para essa cota, nunca recebeu dividendos, prolabore, não tem acesso? Óbvio que tem vínculo trabalhista, né, pessoal? E aí, quantos de cota, essas coisas, a gente também vai falar um pouquinho daqui a pouco. Tá? Então, aqui, assim, a gente vai discutir sobre plano de ação, mas aqui o que a gente quer falar com esse slide é o seguinte. Pessoal, não se apavore. Tá? Não é para sair pegando todos os assessores de uma cota, transformando como CLT ou PJ. Não é para sair demitindo todo mundo, eventualmente. Mas é para você ter um plano de transição. De como que você vai ajustar a sua empresa. Eu gosto de falar que não basta estar correto, tem que parecer correto. E quando você parar na justiça, na primeira instância, você tem que estar completamente correto. Pelo menos parecer correto. Porque nas outras instâncias, você provavelmente não vai conseguir produzir novas provas. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? Você deveria ter pelo menos um plano de ação, olhando para cada assessor uma cota, e até para a empresa, como que a empresa vai lidar com esse novo modelo. Você não vai fazer isso da noite para o dia, mas você vai criar uma ata da empresa, vai fazer uma análise do negócio como um todo e vai falar, bom, eu, assessoria X, ou assessor de investimento X, estou criando um plano e vou resolver isso até janeiro de 2024. Se algum dia você sofrer um processo, você vai ter lá um plano de ação que vai apresentar lá para o juiz. Cara, a resolução mudou em junho, até em junho eu não podia me trabalhar em relação a isso, mas eu já estou com um plano de ação aqui. Exemplo, contratei a WZ, uma empresa de fora, que fez um estudo para mim, me apresentou um estudo para eu realmente conseguir me adequar a essa nova resolução. Eu tenho que mudar minha contabilidade, eu tenho que mudar advogado, eu tenho que mudar contrato, eu tenho que fazer todo um trabalho que não é para ser feito da noite para o dia. Mas algo precisa ser feito, porque senão o risco realmente bate na sua porta. Tá bom? Então é isso que a gente está tentando trazer para vocês. Vocês não precisam mudar da noite para o dia, vocês podem fazer internamente, pode fazer com a gente, mas vocês precisam fazer alguma coisa. Tá? Então, pessoal, para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre isso, vou trazer agora o Igor Barbieri e o Cook, que está aqui na frente também, o Igor, para a gente fazer uma discussão. Aqui são as principais dúvidas que o pessoal já nos mandou para a gente discutir aqui com vocês. Então, primeiro a gente vai falar sobre essas dúvidas e depois a gente vai abrir para perguntas e respostas de vocês também. Tá bom?